na medida. Gestão de pessoas e equipes. Encontros 4, 5 e 6. Vivência. Comportamento. Coaching. Como conduzir os últimos encontros do programa Gestão de Pessoas e Equipes na Medida? É o que você vai saber agora. Para aplicar os encontros da segunda metade do programa Gestão de Pessoas e Equipes na Medida, você precisa se preparar. Vamos agora passar as dicas e abordar aspectos de alguma das atividades propostas no Guia do Educador. Vamos começar? Encontro 4. O Encontro 4 foi organizado com atividade de apresentação. Atividade 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E atividade de encerramento. Você já sabe que a atividade de abertura faz uma revisão dos últimos encontros. Com a atividade de abertura concluída, podemos seguir adiante para a atividade 1. Mas, como conduzir a atividade 1? Na atividade 1, o grupo deve se reunir para construir um castelo. Fique atento à movimentação dos participantes durante a dinâmica. Observe quem lidera, quem participa, quem fala e não é ouvido. Ao final, comece o processamento da vivência. Como? Cada etapa deve ser anotada em uma nova folha de flipchart. Anote no alto da folha: etapa dos sentimentos. Peça que cada participante diga em apenas uma palavra qual foi o sentimento que mais prevaleceu durante a atividade. Dúvida, medo, receio, insegurança, alegria, confiança. Reforce a importância deles perceberem como estão se sentindo e que sentimentos geram em suas equipes de trabalho. Geralmente, os participantes querem explicar suas respostas e relatar o que aconteceu durante a dinâmica. Se isso acontecer, interfira. Oriente que somente os sentimentos devem ser verbalizados. Nessa atividade, a predominância costuma ser de sentimentos negativos. Reforce que sentimentos negativos causam resultados insatisfatórios em uma equipe de trabalho. Desmotivação, menos produtividade e baixa qualidade. Ao concluir, anote em outra folha do flipchart. Etapa do processamento. É aqui que você vai trabalhar o que aconteceu durante a dinâmica. Pergunte ao grupo o que facilitou e o que dificultou a realização da atividade. Deixe que falem de forma espontânea e vá anotando as contribuições. No Guia do Educador, há sugestões de perguntas norteadoras para estimular a percepção, insights e discussões no grupo. Ao concluir essa etapa, anote embaixo da etapa anterior: etapa de aplicação prática. Nessa etapa, questione e estimule o empresário sobre o que ele pode levar de aprendizado para o seu dia a dia, tanto no aspecto profissional quanto no pessoal. Para fechar a atividade, anote as questões do flipchart, conforme orientação no Guia do Educador. Tudo bem até aqui? Então vamos seguir adiante de acordo com as orientações do Guia do Educador. Na hora de aplicar a atividade 5, tenha em mente que os participantes precisam refletir sobre as crenças que influenciam a convivência de uma equipe. Essas crenças podem interferir nas metas. Use a escada de inferência como ferramenta para tornar consciente o seu modelo mental. Ao concluir a atividade 5, inicie a atividade de encerramento. E ao final, prepare o grupo para o encontro 5. Encontro 5. Tudo pronto para o encontro 5? Ele foi organizado com atividade de apresentação, atividade 1, 2, 3, 4 e 5, atividade 6 e de encerramento. Depois de fazer a revisão do encontro anterior, siga para a atividade 1. Veja as dicas agora. A atividade do tabuleiro vai fazer com que o participante ele registre, lá no manual dele, as frases com as quais ele se identifica em termos de comportamento. Porque a proposta desse encontro, dessa atividade, é começar a trazer para ele a importância da comunicação.
o quanto que essa comunicação ela precisa ser eficiente e eficaz com a equipe. Na sequência, você vai começar a aplicar a atividade 2. É nessa atividade que você vai apresentar as características de comportamento assertivo, não assertivo e agressivo. Tem dúvidas? Então veja a dica. Depois que você fez a apresentação desses comportamentos, volta para o tabuleiro para resgatar, junto a esse empresário, qual foi a pontuação, em qual comportamento ele se enquadra. Deixe o grupo muito tranquilo, facilitador, mostrando para ele que nós não somos, né, uma caixinha fechada, nós modulamos os nossos comportamentos, há uma tendência de comportamento. Então isso, ele precisa, enquanto empresário, né, ter conhecimento, então isso é um aspecto do autoconhecimento, para ele estar mais atento, né, nas formas de comunicação que ele tem no dia a dia. Antes de seguir adiante, é bom que você consulte novamente o Guia do Educador. Lá existem outras orientações importantes para esta atividade. A partir deste momento, você vai perceber a mudança de comportamento dos participantes. Certamente vai notar uma postura de apoio para a resolução dos problemas relacionados à gestão de pessoas. Podemos seguir então para a atividade 3. Veja. Você vai estimular os empresários a compartilhar, né, os resultados. Esse grupo já vem caminhando há vários encontros juntos, então vocês imaginem o nível de estabelecimento, né, de diálogo, de confiança que eles têm. Então é muito interessante, porém, isso vai exigir de você, enquanto facilitador, um controle de tempo muito forte. Então, ou você utiliza o cronômetro online, ou você determina nos grupos, né, um gestor do tempo para que ele ajude, né, também você a controlar o tempo. O curso de gestão de pessoas como um todo, ele traz muita informação. Tenha como prática na condução do grupo sempre estimular o empresário a fazer as leituras de texto, né, posteriormente, porque todos os textos que tem na apostila, a gente não tem condições de fazer a leitura em sala, e nem é essa a proposta, né? A proposta é você realmente trazer ou trabalhar com aquilo que o empresário traz de insumos. Depois da atividade 3, siga as instruções do Guia do Educador para aplicar a atividade 4. Quando chegar à atividade 5, reforce os aspectos positivos dos conflitos que levam as equipes ao crescimento. Lembre que isso só ocorre quando são bem administrados e solucionados por meio do diálogo. Como apoio para sua fala, use o texto Lidando com Conflitos, inserido no Guia do Educador. Depois, conduza a atividade de encerramento da mesma forma que todos os outros encontros. Encontro 6. Chegamos ao último encontro do curso Gestão de Pessoas e Equipes na Medida. Como você já sabe, o encontro 6 foi organizado com atividades de apresentação, atividades 1, 2, 3, 4 e 5 e atividades de encerramento. Depois da atividade de abertura, você vai apresentar aos participantes conceitos de coaching e suas derivações. Vai também diferenciar aconselhamento, mentoria e terapia. Veja as dicas do especialista agora. Na atividade 2, você vai passar um filme, que é o filme Coaching em Ação. Lógico que a primeira dica é você assistir o filme. Feito isso, desperte a atenção dos empresários para que eles prestem atenção, porque são situações que acontecem no dia a dia deles, né? Uma, por exemplo, trata da situação de um funcionário que sempre chega atrasado. O empresário da micro e pequena empresa, em decorrência das relações que são muito próximas, né? Ele tem essa dificuldade. Então é importante colocar para ele que o profissionalismo na gestão é fundamental. E depois de assistir o filme, eles farão uma atividade em grupo, né? E nessas atividades, conforme o Guia do Educador, eles vão apontar o que mais chamou a atenção a partir do momento que eles assistiram aquele filme. E também, novamente, quando eles forem fazer a apresentação, determine qual vai ser esse tempo da apresentação, porque a gente tem, né, sempre que tomar cuidado com a questão do tempo. Tudo certo até aqui? Na atividade 3, o participante vai conhecer e vivenciar a interface entre feedback e o coaching. A atividade 3, ela vai trazer alguns termos
que podem não ser conhecidos desse empresário. Então, você facilitador, né, também se aproprie desses termos, porque o empresário do pequeno negócio, ele gosta de aprender coisas novas. Então, você vai falar um pouquinho de feedback, mas algo que é novo é o termo feed forward. Nessa atividade, ele vai ter, né, esse empresário, junto com um outro empresário que ele vai escolher, vai sugerir ações que ele pode adotar, né, daí para frente na sua empresa. A técnica do feed forward é exatamente o olhar para frente, né, o olhar para o horizonte, ver quais são as perspectivas, né, do novo que ele pode adotar. Né? Então, colocar isso na bagagem, né, que ele vai levar na finalização desse curso. Ao concluir a atividade 3, conduza os participantes para a atividade 4. Nessa atividade, os participantes identificarão 2 ações prioritárias e de implementação possível em suas empresas. Isso deve acontecer nas 2 primeiras semanas após o término do curso. Depois, siga para a atividade 5. O objetivo é fornecer orientações sobre o processo de consultoria individual e realizar uma avaliação do curso. Na sequência, o facilitador deverá iniciar a atividade de encerramento. Veja as dicas do especialista. Você, facilitador, chegou junto com esse grupo no último encontro. Então, esse momento é um momento realmente de celebração. Mas antes dessa celebração, tem algumas coisas que precisam ser feitas. Você deve tirar uma cópia que tem no Guia do Educador, uma cópia do relatório de consultoria. Ele é por empresa. Nesse relatório, o empresário ele colocará o que ele quer tratar na consultoria. Disponibilize no Flipchart, enfim, quais são as suas datas para que você se organize e para que o empresário também possa se organizar. Mas, de preferência, disponibilize as datas e os horários uma semana depois da finalização. Até porque esse empresário ele precisa também começar a estruturar ações que ele vai implementar na empresa. É o momento, então, desse empresário nos dar o feedback. Então, ele vai fazer uma avaliação do curso. Durante a avaliação do curso, é o momento de você distribuir os certificados, mas vamos fazer de um jeitinho diferente? Enquanto esse empresário está respondendo o questionário de avaliação, você pode colocar o certificado sobre a mesa desse participante de forma virada, né, de forma a ele não ver o nome que está escrito no certificado. Quando todos tiverem finalizado a avaliação, você pede para que eles, então, fiquem em pé, não desvirem o certificado ainda, né? E ficando em pé, eles peguem o certificado e olhem para o certificado. E que surpresa! Não é o certificado do empresário. Ele vai ter que buscar o dono desse certificado. Você vai pedir para que ele, então, entregue o certificado e deseje a esse empresário sucesso na jornada empresarial dele. Ao finalizar a entrega dos certificados, ressalte os aprendizados construídos durante o curso. Diga que você deseja ver mudanças em cada um, mudanças nos negócios. Motive a sua turma. Motivar é importante para você e para eles. Fez a retrospectiva da atividade de encerramento? Então, parabéns! Você completou o curso Gestão de Pessoas e Equipes na Medida. Ainda tem dúvidas? Consulte novamente o Guia do Educador.